Oi, tudo bom? Bom, vamos aproveitar, né, esse tempo, né? Aproveitar rapidão aí, falar uma coisa que é importante para quem quiser, acredita quem quiser também, tá? É sobre medicina e espiritualidade, tá bom? Beleza? Eu tentei fazer esse vídeo aí ontem, mas achei muito comprido, tal, e enfim. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô vendo que tem muita gente que quer se classificar como especialistas, tá? Especialistas espiritualistas, afirmar tudo aquilo que tá falando com o uso de medicina e outras pessoas também que estão falando umas besteiras na área médica. Eu vi um vídeo de um cara aí, um senhor aí, dizendo que tá conseguindo até fazer milagre, transforma o ectoplasma em algo físico, né? E faz uma coisa louca, uma ponte de safena, enfim. Ó, eu não sou médico, eu estudei um ano ciências biomédicas, tá? Mas aí não deu, é caro, né? Mesmo o meu era caro, mas isso daí é outra coisa. Agora, se você quiser acreditar, você acredita, tá bom? É... Ciência biomédica, tá? Medicina, farmacêutica, enfermagem, enfim, veterinária, é uma área da saúde que trata do quê? Trata desse corpinho aqui, ó, desse mundo físico. Se você souber um pouquinho, se você ler a respeito, você vai ver que isso é uma área da ciência que trata da saúde física, né, através de biomecânica e bioquímica, tá bom? Então tem todo órgãos, parte ortopédica, biomecânica, enfim, tá? O que é a medicina? Eu vou falar da medicina ocidental nossa, tá? Ela trata desse jeito. Então você toma um remédio, ok? E aí isso vai para o seu corpo todo e aí você tenta amenizar ou tirar determinado problema, tá? Um antibiótico, às vezes você toma um remédio para dor, para aliviar aquela dor e o corpo, né? Fazer a humanização naturalmente, beleza? Medicina trabalha basicamente assim. Geralmente você trabalha em conjunto. O que é ideal é trabalhar em conjunto com o farmacêutico, com o veterinário, aliás, o enfermeiro. Veterinário, essa ideia é que eu tô a fim de fazer veterinário. Para quê? Para você chegar e resolver o problema daquele serzinho vivo, seja pessoa ou animal, tá bom? Beleza, tá. E aí você tem a espiritualidade. A espiritualidade, cara, ela já é outra coisa, ela está em outra dimensão, tá? É outra, o espírito é outra dimensão. O espírito acessa esse mundo físico através de um corpo energético. O corpo energético, ele gruda a, a alma, né? O espírito da pessoa no corpo, e aí ela tenta interagir aqui, tá? O corpo energético, esse que é o grande segredo. Então é através do corpo energético. Tá escuro pra caramba. Peraí, ó. É através do corpo energético que você faz muitos fenômenos, tá bom? Fenômenos o quê? Fenômenos paranormais. Pelo menos é a conclusão que eu tenho, tá? Beleza, tá. Deixa eu só. Tô muito feio aqui, peraí. Piorou, né? Beleza. E aí, cara, você tem os fenômenos paranormais, etc, tal. Eu já até tinha falado disso daí um bom tempo. Ponto. É possível curar uma pessoa através da espiritualidade? Ou seja, você vai lá, vai curar do câncer, vai curar da gripe, vai curar do braço quebrado. Cara, não. Até o presente momento, não. Tá? Ah, Jesus conseguia. Bom, vamos lá. Jesus, Moisés, acredito eu que Maomé, não conheço a história dele, os profetas, né, do Antigo Testamento, das outras religiões, não sei se é profeta ou que seja, tá? Eles tinham uma comunicação com algo maior, entendeu? Que conseguia interferir esse ambiente aqui, tá? Beleza? Por que eu não falo isso pra vocês? Assim, entenda uma coisa, saiba diferenciar para você não ser enganado, porque todo mundo fica se enganando com milagre, né, com pseudo milagre. Tanto é que nos anos 90 tinha até uma
discussão a respeito disso daí, tá? Beleza? E assim, até agora, não vi ninguém curar ninguém. Eu vi esse senhor, né, falando sobre isso, que ele curava pessoas, que ele fazia tratamentos, etc, tal. Ele é médico, né? E assim, infelizmente, como médico ele tem uma posição social, né, considerável nessa nossa sociedade, quase como um xamã nas tribos, né? Incrível, né? A gente às vezes ir para frente vai para trás nesses pensamentos. Então, o que que acontece? A pessoa fala esse tipo de coisa. Só que assim, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, ele não aparecia, certo? E nesse tempo tinha o quem? Tinha o Padre Quevedo. O Padre Quevedo escreveu no Leu da Mochalupada, né? Então é assim. Era um velhinho que mesmo naquela época o cara não tava nem aí não, tá? Beleza? Por quê? Porque ele sabia que você tem o fenômeno paranormal e o fenômeno supranormal. Fenômeno paranormal você consegue fazer leitura de mente, você consegue fazer leitura de ambiente, você consegue sair do corpo e por aí vai. Fenômeno supranormal é você pegar e curar uma pessoa. Você consegue transformar uma pessoa, né? Todo um processo que você interfere no ambiente físico, não é transformação mental, é ambiente físico, beleza? Então tem que tomar cuidado, porque assim, também tem outra coisa, tem muito médico que faz terapia com acupuntura, e a acupuntura não é especialidade médica. E a acupuntura também, isso daí veio lá da China, né? Acupuntura, Doin Shiatsu, que é justamente você fazer a harmonização da pessoa através dos campos energéticos de cada um. Só que a acupuntura não cura, a acupuntura não faz milagre, a acupuntura não altera o metabolismo, tá? Não faz o papel de um remédio, de um antibiótico, de um anti-inflamatório, de uma cirurgia, não tira câncer, tá bom? Beleza? Não é nada contra, porque assim, a gente tá caindo numa gandaia que é uma coisa de louco, cara. Tá? E infelizmente, eu não sei que cargas d'água, tem muita gente que acaba querendo estudar medicina ou aqui ou lá no Paraguai, e depois ele vem com esses papos malucos. Tá bom? Não é o famoso não, ele tá estudando, que ele tá querendo, né, se formar, etc. Tá certo. Todo mundo usa o meio que quiser, que puder para tentar realizar seu sonho. Mas eu vejo outras pessoas, né? Inclusive nem na internet, alguns fora que olha assim, como é que tá? Você não é médico? Por que você não dá um antibiótico? Por que você não faz? Eu falei que a pessoa tem uma dipirona, alguma coisa. Não, eu estou lendo a sua áurea que ela não tá boa. Eu falei, cara. Enfim, tá? Beleza? É complicado isso, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? A espiritualidade, ela está em tudo, tá? A espiritualidade, ela é um fator a ser analisado, a ser integrado na sociedade, tanto aqui como lá, tá? Por quê? Porque, querendo ou não, quando a gente morrer, esse corpo vai deixar de existir e ainda vai existir o espírito aqui. Ele vai para outro lugar, entendeu? Beleza? Só que aqui a gente tem que entender que a gente precisa de remédio, assim como a gente precisa de comida. Tá? Uma vez eu tirei sarro de um cara que falava sobre veganismo, falava, olha, é o seguinte, cara, você tem que viver de luz. Eu vi um palestrante famoso dizendo que a gente podia o quê? Viver de luz. O cara era famoso, agora o cara não fala mais isso. Cara, ninguém vai viver de luz. Não tem como você absorver a energia do sol e você ter energia, proteína e por aí vai. Não tem como. Pergunta pro seu amigo, pergunta lá, pô. O Caldeirão lá, ele tá estudando medicina, cara. Pergunta. Se o cara for sério, ele vai falar, não tem como. Não tem como, tá? O lado positivo do cara tá estudando é que assim, agora ele vai ver um pouco mais a realidade, tá vendo? Mas a realidade ele sabe que você tem que comer, você tem que beber, né? Tem que comer, tem que beber água, tem que tomar vitamina para quê? Para você viver. Agora, tem uns outros espiritualistas aí que falam que é para tomar sol. Eu brincava com os veganos e falava, olha, se você comer um tomate, você tá matando um monte de filhotinho de tomate, cara. Você tem que viver de luz. Os caras, né?
Entendeu? Então, assim, a gente tem que se tocar um pouco das coisas, tá? Para que não saia do ridículo e não ache que o ridículo é real. Entendeu? Beleza? É, fica dado, cara. Assim, eu aconselho, ao invés de você acreditar em mim ou perguntar para determinada pessoa, estuda um pouco. Tem cursos aí gratuitos na internet, no YouTube tem cursos gratuitos a respeito da parte de medicina, tá? Faça experimentos com você mesmo. Pode fazer experimento, cara. Quando você joga uma energia negativa numa pessoa, geralmente ela não fica bem emocionalmente. Mas ela não vai adoecer e morrer. Às vezes ela adoece porque assim, internamente você depende da tua força, se tiver uma bela força presencial, então às vezes você fica chateado, irritado, atinge internamente você, e aí o que que acontece? Você acaba adoecendo, mas isso tem a ver com você, né? A sua psique vai para baixo, não tem a ver com o corpo. Tanto é que se você restaurar a sua força interior, beleza, tá? É nisso que se baseia, por exemplo, aquele São Cipriano que se converteu, ele fazia macumba para todo mundo, jogava uma força forte, só que quando foi jogar para uma mulher, a mulher falava não, não. Por quê? Porque acreditava no Espírito Santo. O Espírito Santo dava o quê? Força aqui, ó, mental, para que seu corpo ficasse bem. E aí nada, a pessoa ficava blindada, entendeu? Então, cara, você não precisa acreditar em mim. Se quiser acreditar nos outros, você acredita, tá? Beleza. Se eu fosse você, eu estudava um pouco mais, né? Verificava bem sobre isso daí, tá? Pra quê? Pra você não ser enganado, pra você não passar numa consulta e acabar sendo enganado, pra você não ver um vídeo de uma pessoa falando que fez uma veia coronária através de ectoplasma, tá? Que não tem como fazer isso, não tem. A não ser que daqui uns 200 anos o mundo mude, né? Haja uma nova vibração, o que eu não duvido, eu acho que está acontecendo isso, mas a gente só vai ver isso daqui uns 200, 300 anos, tá? E aí as coisas podem mudar de verdade, mas aí é outra coisa e é outra realidade, beleza? E aí, de novo, né? Se você tiver na dúvida, se você quiser se harmonizar, meditação transcendental, trabalhe suas energias, tente fazer uma saída do corpo através de cursos, se você não sabe ainda, tá? E por aí vai, tá bom? Boa sexta-feira 13.